A política do governo e da igreja foram as razões que levaram a Trindade a existir e se tornar a doutrina oficial da igreja. Como se pode observar, a doutrina trinitária resultou da mistura de fraude política, um imperador pagão e facções em guerra que causaram mortes e derramamento de sangue. As igrejas cristãs hoje em dia dizem que Constantino foi o primeiro imperador cristão, mas seu cristianismo tinha motivação apenas política. Não é, teve um desdobramento espiritual. É altamente duvidoso que ele realmente aceitasse a doutrina cristã. Ele mandou matar um de seus filhos, além de seu sobrinho, seu cunhado e possivelmente uma de suas esposas. Ele manteve seu título de alto sacerdote de uma religião pagã até o fim da vida e só foi batizado em seu leito de morte. Ele estava entre dois mundos, né? Enfrentando demônios e deuses. Não é fácil, não era simples. E ainda que fosse um traíra, através dele, Deus dominou o mundo com a cristandade, deu certo a cristandade. O dobro, então, eu admiro a obra. Em 313 d.C., com o grande avanço da religião do carpinteiro, o imperador Constantino Magno enfrentava problemas com o povo romano e necessitava de uma nova religião para controlar as massas. Aproveitando-se da grande difusão do cristianismo, apoderou-se dessa religião e modificou-a, conforme seus interesses. Alguns anos depois, em 325 d.C., no Concílio de Nicéia, é fundada oficialmente a Igreja Católica. Há que se ressaltar que igreja, na época de Jesus, não era a igreja que entendemos hoje. Entendemos vocês, né? Porque a gente sabe que a igreja é a reunião do Espírito Santo, né? De dois ou mais, estamos lá. Pois se lermos os evangelhos de uma ponta a outra, veremos que a palavra igreja, no sentido de que hoje lidamos, nem sequer neles é mencionada, exceto por aproximação e apenas 3 vezes em 2 versículos no evangelho de Mateus. Pois a palavra grega original usada por Mateus, eclésia, significa simplesmente assembleia de convocados. A reunião de 2 ou mais, não é? Porra, bicho. Alguns preferem 3, né? Nesse caso, a comunidade de seguidores da doutrina de Jesus ou a sua reunião no local, geralmente em casas particulares, onde se liam as cartas e as mensagens dos apóstolos. Sabemos-lo pelo testemunho de outros textos do Novo Testamento, já que os evangelhos a esse respeito são omissos. Veja-se, por exemplo, a Epístola de Romanos 16:5, onde Paulo cita o agrupamento, né, eclésia, que se reunia na residência de um casal de tecelões, Áquila e Priscila. Ou a Epístola de Filémon 1 e 2, onde o mesmo Paulo sauda a eclésia que se reunia em casa do dito Filémon. Num dos casos, como lemos na Epístola de Tiago, essa congregação cristã é designada por sinagoga. Nada disso tem a ver, portanto, com a importante Igreja Católica enquanto instituição formal, estruturada e oficializada. Sobretudo a partir do Concílio de Nicéia, presidido pelo imperador Constantino, mais de 300 anos após a morte de Cristo. Onde termina a igreja primitiva dos Átolos dos Apóstolos e começa o catolicismo romano? Quando Roma tornou-se o famoso Império Mundial, assimilou no seu sistema os deuses e as religiões dos vários países pagãos que dominavam. Por quê? Calhava, por coincidência, de sempre ser 12 deuses, sempre ser 12 ângulos, sempre ter um tipo de espera messiânica, né? Calhava? Não, né? Tudo se encontra no movimento, tudo se encontra. Não é coincidência. E aí tudo vai se conectando. Eu dei salve pra Murielle aí. Tá confuso o site? Não acredito. É que tem muita coisa, né? Ajuda ele lá na portaria, né? Aqui é diferente, não é terraplanista. Tudo é átomo se movendo, né? Sem nós não tem nada. Salve, Mateus. Pois é. Já dizia o Raul, né? Pra eles, o Constantino inventou o cristianismo. Não é bem assim, né? O YouTube aí tá difícil aqui. Não manda mais nada. O que a gente tem de view aqui é vocês compartilhando aí. Por isso que eu peço. Porque tá triste.
Vixe. Eles estão confundindo a verdadeira com a falsa. Então quem tá contra o todo, né? Agora, alguém que separa uma coisa da outra, acho que ninguém. Só o Brasil, quando a gente conseguir divulgar a verdade aí. Senão... Boa tarde, Carcará. É, claro. Eu faço o que Deus manda, né? Se eu achar que eu sou o Messias, Deus mudar de ideia, ele vai me humilhar. Se eu achar que não sou e ele mandar eu fazer o trabalho e eu fizer alguma coisa útil e as pessoas falarem isso, pelos sacrifícios, valer a pena você ser amado e honrado. Se eu falar que não sou também, eles vão falar que é, e aí? Ninguém tem... Se eu falar que sou, eles falarem que não, eu não falo nada. É Deus que sabe, Deus me livre. Achar alguma coisa, eu faço o trabalho dele, que ele pede, eu sinto, eu tento, como todos nós, né? Agora, poderia saber o que eu sei, dizer, me impor, eu sou esse, eu faço isso, tá? E eu fico arrogante, ele muda de ideia e eu sou humilhado. Eu sou o que ele quiser, a hora que ele quiser. Se ele quiser, até quando ele quiser. Salve, Naércio. Exato, tudo conectado. Tá vendo que absurdo, né? Tô de saco cheio desse YouTube. Nossa, a gente tinha que largar isso aqui, falar a verdade. Deixar ficar só na rádio. Postar lá, tá louco. É lamentável, né? Tivesse aqui rebolando, mostrando a periquita, pondo criança fazer besteira e bomba o negócio. Tá tudo podre, né? Então vamos lá. Quando Roma tornou-se o famoso Império Mundial, assimilou no seu sistema deuses e religiões de vários países. Aí eu expliquei o porquê, né? Eu explico tudo no livro Lúcifer aqui, porque cada religião é do jeito que é, como tudo se conecta, vocês vão ver a grandeza da obra, a grandeza de Deus. Tudo certinho aqui, de forma científica, sem precisar de forçar a barra. Deus tá calando a boca dos ateus na língua deles. Quando Roma tornou-se o famoso Império Mundial, assimilou do seu sistema deuses e religiões de vários países pagãos que dominava, né? Beleza. Com certeza, a Babilônia era a fonte do paganismo desses países, o que nos leva a constatar que a religião primitiva de Roma, da Roma pagã, não era outra senão o culto babilônico. No decorrer dos anos, os líderes da época começaram a atribuir a si mesmos o poder de senhores do povo. O poder de senhores do povo de Deus, né? No lugar da mensagem deixada por Cristo. Na época da igreja primitiva, os verdadeiros cristãos eram jogados aos leões. Bastava se recusar a seguir os falsos ensinamentos e o castigo vinha a galope. O paganismo babilônico imperava à custa de vidas humanas. Esse aqui. No ano de 323 d.C., o imperador Constantino professou conversão ao cristianismo. As ordens imperiais foram espalhadas por todo o império. As perseguições deveriam cessar. Nessa época, a igreja começou a receber grandes honrarias e poderes mundanos. Ao invés de ser separada do mundo, ela passou a ser parte ativa do sistema político que governava. Daí em diante, as misturas do paganismo com o cristianismo foram crescendo, principalmente em Roma, dando origem ao catolicismo romano. Então percebam, não é uma coincidência, nossa, eu consigo pegar uma religião e mesclar com a outra. Não é assim, né? Tinha alguma coisa ali que batia. Tinha alguma coisa ali que estava conectado. Alguma coisa que fazia sentido, né? E é isso que a gente tem que aprender, que estudar. Então, imagina se Deus criasse o inferno para pessoas que não têm culpa. E se o ser humano criado não entende nada, ele vai ser culpado do quê? Então quem vai pro inferno segurar o paradoxo do prazer? Ele mesmo, senão ele seria injusto. Se ele mandasse qualquer um que faz parte da sua obra
pro inferno, ele teria feito uma obra que condena inocente. Porque ninguém quer sofrer. Então foi por ignorância que acabou sofrendo. Então só o conhecimento pode pagar o preço, sem ser injusto. Eu vou pra onde não mereço. Porque se alguém merecer, a culpa é minha, eu que criei. É aí que ele mergulha no inferno e você tem Lúcifer do outro lado, o Alfa e o Ômega, né? Que fica com a culpa. Quem que fica com a culpa pelos pecados? Satanás, Jesus. Jesus ficou com a nossa culpa. Satanás é o culpado, Satanás que faz todo mundo pecar. A culpa é sempre dele, do mesmo, Alfa e o Ômega. Ele se encara no deserto, vermelho e azul, se vê no violeta, o violeta podendo ser tudo, vem dos dois lados do todo, entende a dor de Deus no vazio, entrega pra luz. Escolhe ser nada, para que a luz, sendo tudo, o traga de volta. Essa é a história de Cristo, do Messias. Salve, Danilo. Então, o pentagrama, ele tem o Φ. Ele é exponencial. Ele usa a si mesmo para ir adiante. Então, vou para sempre. Sou livre, sou poderoso. Sou Lúcifer, sou Deus. Sherlock Lúcifer, lá no começo, vermelho. Eu uso a mim mesmo, sozinho, vou adiante no vazio. Eu sou tudo. Só que lá em cima sai onde? Não tem nada no vazio. Sai em você mesmo, lá embaixo. Só tem você. Então, todo o poder, toda a velocidade que você indicar, que você direcionar pra lá, contra, vai vir pra cá. Vai te atropelar. Então você começa a pensar, caramba, depois que você entende que você se atacou, se destruiu, você vai entender Israel também aí, lutar com Deus. O Islã é submisso a Deus, né? Dois lados dessa moeda, Ismael, Isaac, né? Então, o pentagrama, ele destrói a si mesmo com todo esse poder. Ele ataca a si mesmo. Tudo que ele ataca no vazio volta para si mesmo. O hexagrama, ele vem do Φ, que é o Fibonacci, pentagrama, vai pro Pi, o hexagrama. Ali ele entende e equilibra as coisas. Pô, não tem um grande contra um pequeno, não tem um forte contra um fraco, não tem o certo contra o errado. Tem o movimento da luz, um lado vermelho, outro lado azul, da mesma luz violeta, que nasce dali, daquele violeta nasce a luz. Tudo é a luz. Então, equilíbrio. O Pi faz isso. Pega todo... O que é o Pi? Você pegar a circunferência, pega um pneu de uma bicicleta. Pegou o pneu de uma bicicleta, tivesse um fio aqui, alguma coisa. É assim, né? Corta ela e abre. Vai dar... Tá vendo aqui, ó? Você tem um diâmetro, o pneu da bicicleta vai ter uma reta no meio. Diâmetro. Quando você corta a roda e abre, certo? Abriu, vai dar 3 e um pouquinho. 3 e um pouquinho. Aí você vai ter o pi lá, né? O infinito lá, do 14, vai que vai. É um pouquinho infinito. Por que um pouquinho infinito? Porque o começo e o fim estão no mesmo ponto zero. Esse vazio aqui, eu saí daqui. Não, eu cheguei aqui, no final. Pô, mas se aqui é o final, cadê você lá no começo? Se aqui é o começo, cadê você chegando no final? Eles podem discutir pra sempre, vão estar certos. E um vai empurrar o outro pra lá, o outro pra cá. E qualquer um que se mova, muda a tonalidade de todos. Essa é a morte, essa é a briga, esse é o caos. Quando vermelho e azul falam, caramba, é o mesmo ponto zero. Mas quando eu tô chegando, eu tô saindo. Quando eu tava saindo, é porque eu tinha acabado de chegar. É o mesmo ponto, você tá rápido, eu tô lento. Em ritmos relativos. Mas o violeta, Deus, ele tá vendo tudo. Ele tá unindo rápido e lento e nascendo. Deus, a luz completa, nasce dessa reunião. Eu não tô vendo, eu tô vendo eu, você tá vendo você. O ego. O azul, eu que tô aqui bem rápido. O vermelho, eu que tô aqui, ó. Cada um numa frequência. Mas o violeta vê que estão dois juntos no mesmo ponto zero. E eles têm com a humildade que aceitar que o poder não é nem do azul nem do vermelho. Não é nem do anjo nem do demônio. O poder seria teoricamente do violeta, que morre, entrega no vazio da morte. Não há poder nenhum que aguente. Ele entrega. Por favor, poder, me salve nesse momento. No ponto zero. O ponto zero é zero. Não tem cor nenhuma, não tem poder nenhum, não tem nada. Quem vai me segurar aqui? O poder. Se ficar comigo, não vai ter poder nenhum. Eu entrego. Quando eu entrego, tem alguém lá pra me salvar. Cristo entregou, teve Deus lá pra salvar ele. Você entregou, tinha Cristo lá pra te salvar. E assim por diante, né? Você vai passando uma estrutura da cristandade, um levando a salvação pro outro. Então, você compreende toda a jornada aí, você compreende todo o movimento aí, o paradoxo. O violeta, ele vê o azul bem rápido e vê o vermelho bem lento. Os dois juntos, um não vê o outro.
Mas ele é os dois. E ele precisa que um sinta, outro pense. Né? E por incrível que pareça, o que tá sentindo tem certeza, o vermelho. Ele é o que é. O que tá pensando tem dúvida. Porque ele tá comparando vermelho, laranja, amarelo, verde. Quantas vezes eu tive certeza? Eu tenho que manipular certezas para que a minha dúvida esteja localizada. Você chegou na ordem aqui. Então você tem um anjo, você tem Miguel Satanás, sei lá, você tem um Enlil o Enki. Dois lados da moeda. Você tem plasmando no binário Isaac e Ismael. Você vai ter sempre isso. E Deus vai usar essas certezas para manter o ritmo. Porque ele tá olhando aqui, ó, do patriarca, do profeta, do expandido aqui, do Anunnaki, do cara que vem do violeta, do atemporal, influenciando a emoção vermelha e a lógica azul, dois irmãos que vão gerando nações, vão gerando situações, redobras da consciência, oportunidades, opções, vivência, aprofundando o caminho, deixando nada vazio da ilusão lá atrás. Eu quero, tudo era eu, ó quantos são agora, né? Então essa é a obra. Então uma coisa complementa a outra. A expansão do Fibonacci é dominada pelo... É controlada ou salva, né? Protegida, amada, honrada pelo domínio do Pi, do hexagrama. Então aquela expansão lá em cima é se autodestruir. Mas o Pi equilibra. Quando tá saindo lá em cima, joga o poder pro outro lado. Então, poder pra um, poder pro outro. Poder pro um, ninguém tem o poder. Deus que tem o poder. Não é isso que é feito? Israel, Ciro. Israel, Alexandre. Israel, Roma. Israel, vai indo, né? Jesus. Fica assim, ó. Bum. Então, o poder é de Deus. Não é nem do azul, nem do vermelho. Ele cria grandes reinos que derruba, eleva Israel, derruba, e o poder é dele. Assim todos estamos sempre em movimento, vivos. Se fôssemos o todo que pensamos querer, nada sobraria. Se fôssemos o rei sol que pensamos querer, só queimaríamos para iluminar para os outros. Quando Deus dá essa chance, seja Deus então. Você começa a sofrer para salvar alguém, para ajudar alguém, para ensinar alguém. Aí, de repente, você não quer mais ser Deus. Você não quer mais ajudar. Aí você quer estar vivo lá no Éden, que você chamou de prisão. Essa é a jornada, correto? Salve, Francisco. Pois é, né? Salve, Maria. É. Exato. Isso aí. Salve, Márcio. Vendo é melhor. No livro aqui tem as imagens, né? Do Pi, pra você entender Fibonacci. O Pi. Você vai assustar até os PhDs, matemática, em química, em física. Eles vão, porra, como que... Você vai ter respostas que eles não. Salve, Daiane. De uma maneira inegável, tá? Não é opinião, não. Um mago insano. É isso aí, então vamos lá. Não vi. Salve, Josevar. Aonde? Mostra aí que não sei do que tá falando. Então, o Concílio de Nicéia na Ásia Menor, presidido por Constantino, era composto pelos bispos, que eram nomeados pelo imperador, e por outros que eram nomeados por líderes religiosos das diversas comunidades. Tal concílio consagrou oficialmente a designação católica, aplicada à igreja organizada por Constantino. Creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Poderíamos até mesmo dizer que Constantino foi seu primeiro papa. Como se vê claramente, a igreja católica não foi fundada por Pedro. Está longe de ser a igreja primitiva dos apóstolos. Não, aquela igreja fundada por Pedro foi recebendo substituto atrás de substituto, foi abocanhando pessoas que eram perseguidas, preferiam morrer, fazendo mais pessoas ainda acreditar, que fala, cara, o cara preferiu morrer do que fingir que não acreditava. Não precisava nem negar a fé, fingia que negou. O cara preferia a morte. Então foi ampliando e se tornou o que se tornou até Constantino poder unir as coisas, né? Então uma coisa não separa a outra.
Como se vê claramente, a igreja foi fundada por Pedro, instalou-se a igreja. Em resumo, por influência dos imperadores Constantino e Teodósio, o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano e entrou no desvio. Institucionalizou-se, surgiu o profissionalismo religioso. Práticas exteriores do paganismo foram... caramba, filha da puta de... Esse scroll aqui tá foda. Sumiu. Aqui. Foram assimiladas. Criaram-se ritos e rezas, ofícios e oficiantes. Toda uma estrutura teológica foi montada para atender às pretensões absolutistas da casta sacerdotal dominante, que se impunha aos fiéis com a draconiana afirmação: fora da igreja não há salvação. Além disso, Constantino queria um império unido e forte, sem dissensões. Para manter o seu domínio sobre os homens e estabelecer a ditadura religiosa, as autoridades eclesiásticas romanas deviam manter a ignorância sobre as filosofias e escrituras. A mesma Bíblia deveria ser diferente. Devia exaltar Deus e os patriarcas, mas também um Deus forte, para se opor ao próprio Jeová dos hebreus, que, ao Buda, aos poderosos deuses do Olímpio, era necessário trazer a divindade arcaica oriental, misturada as fábulas com as antigas histórias de Moisés, Elias, Isaías, etc., onde colocaram Jesus não mais como Messias ou Cristo, mas maliciosamente colocaram Jesus parafraseado de divindade no lugar de Geseu Cristina, a segunda pessoa da trindade arcaica do hinduísmo. De novo, ó, Geseu Cristina, conecta, por quê? Nossa, que coincidência. Não, tudo bate, a angulação, as cores, tudo é consciência mergulhando, se fazendo, se estruturando nos chakras da Terra, né? Nesse quadro de ambições e privilégios, não havia lugar para uma doutrina que exalta a responsabilidade individual e ensina que o nosso futuro está condicionado ao empenho da renovação interior e não à simples adesão, submissão incondicional de dogmas de uma igreja, os quais, para uma perfeita assimilação, era necessário admitir a quintessência da teologia. Credo que é absurdo, ou seja, acredito mesmo que seja absurdo. Criada por Tertuliano, 155-220, Apologia Cristã. Então eles tinham, apologista cristão, eles tinham razão, né? Imagina você falando na época, ó, a gente vai voltar e a gente vai se reunir nas nuvens. Pô, como que você vai... Vamos voar e se reunir nas nuvens? Tem que aceitar. Você entender a internet, e entender um jeito de se reunir fora do espaço físico, não tinha como conceber aquilo. Você tinha que aceitar e pronto. Não tinha como explicar como entender. Então, disso tudo deveria nascer uma religião forte, como serviu o Império Romano. Vieram ainda a ser criados os simbolismos da Sagrada Família de todos os santos. Mas as verdades do real cânone do Novo Testamento, da parte das Sagradas Escrituras, deveriam ser suprimidas e ocultadas. Inclusive as obras de Sócrates e outras filosofias contrárias aos interesses da igreja que nascia. Essa lógica foi adotada pelas forças cléricas mancomunadas com a política romana, que precisava dessa religião forte o bastante para impor-se aos povos conquistados e reprimidos por Roma. Era muito mais fácil usar paganismo para abocanhar todo mundo do que uma religião nova indo contra tudo e todos, né? Para assegurar-se nas religiões invadidas, onde dominava as terras, mas não o espírito dos povos ocupados. Em troca, o cristianismo ganhava universalidade, pois queria se tornar a religião imperial católica apostólica romana, a toda poderosa. Queria e conseguiu, né? Que vinha a ser sustentada pela força, ao mesmo tempo que simulava a graça divina, recomendando arrependimento e perdão, mas que na prática derrotava seus inimigos a golpes de espada. Então não era da tolerância pregada pelo cristianismo que Constantino precisava, mas de uma religião autoritária, rígida, sem evasivas, de longo alcance, com raízes profundas no passado e uma promessa inflexível no futuro, estabelecida mediante poderes, leis e costumes terrenos. Então qualquer cristão que ir contra isso vai ter ido contra o que deu certo e Cristo foi espalhado. Cristo nos permitiu abocanhar a quantidade de muçulmano, quantidade
de chinês, a quantidade do que for. Então não reclame da obra de Deus, não queira fazer melhor que ele. Para isso, Constantino devia adaptar a religião do carpinteiro, dando-lhes origem divinas, e assim impressionaria mais o povo, qual, sabendo que Jesus era reconhecido como o próprio Deus, na nova religião que nascia, haveria facilidade de impor a sua estrutura hierárquica, seu regime monárquico imperial, e assim os seus poderes ganhariam amplos limites, quase inatingíveis. Quando Constantino morreu em 337, foi batizado e enterrado na consideração de que ele se tornara um 13º apóstolo. E na iconografia eclesiástica veio a ser representado recebendo a coroa das mãos de Deus. E porra, ele não ajudou a cristandade, não. Esse argumento engana muita gente, né? Por isso que a gente tem que saber, tudo se conectar nas tradições não apaga Cristo, não faz Cristo ser cópia. Reforça a história messiânica. Como povos que nunca se falaram têm a mesma história. O verão volta para todo mundo, mesmo que em épocas diferentes, o ciclo é um. Então todo mundo entende a jornada da consciência, né? Salve principiantes, salve Paulo Henrique. Foi unida até quando começou a abusar do poder, aí a reforma protestante separou para que ninguém tivesse a audácia de ser maior que Deus, né? Nem tentasse, porque tinha inimigos, tinha um equilíbrio, tinha que manter a humildade, tinha que se manter rezando.